Estimados amigos, camaradas, uma saudação a todos vós por esta magnífica realização, por esta iniciativa onde nos juntamos, comunistas, ecologistas, democratas, patriotas, gente independente, que aqui estão numa grande iniciativa pela sua dimensão. Olhem que já há muito tempo que eu não via uma iniciativa destas aqui na Marinha Grande. E por isso saúde esta nossa lista candidata às eleições para a Assembleia da República no dia 6, aqui no distrito de Leiria. Uma lista composta por membros do meu partido, dos deputados, dos candidatos dos Verdes e também, tanto independentes, e dizer-vos que gostaria, se me permitissem, dar uma palavra sobre o significado da cabeça de lista aqui por Leiria da Heloísa Apolónia. Uma deputada com uma grande experiência. Uma deputada que foi pioneira no levantar das questões ambientais, nas questões ecológicas, ali na Assembleia, que assumiu campanhas desde o combate ao amianto nas escolas, nos edifícios públicos, que em relação, enfim, à reciclagem, em relação a medidas que eu próprio muitas vezes ficava surpreendido porque eu não conhecia aquilo, e a Heloísa apresentava as propostas. E qual era a reação da comunicação social dominante? Esta chatice, aqui vêm os Verdes falar do ambiente. Naquela altura era quase um sacrilégio falar de ambiente. Isto não tem importância nenhuma. E a desvalorização sistemática que era feita à iniciativa dos Verdes. Bom, decidimos, e decidiu a Heloísa, fazermos uma aposta forte aqui no distrito de Leiria. Há quem considere que é um caso perdido, que não nos devíamos preocupar muito com o resultado aqui de Leiria. Não, não temos essa concepção. Valorizamos Leiria e a sua população. E por votarem hoje de uma certa forma, não pode significar que ad eternum hão de votar sempre nos mesmos do costume. E resolvemos, enfim, jogar, portanto, esta candidatura. E de repente, os tais membros, enfim, os da comunicação social dominante, disseram: coitadinha da Heloísa, vai-se embora. Ela que é uma deputada brilhante, ela que fez isto e aquilo e aquele outro, e agora, isto foi mãozinha dos comunistas, de certeza, e agora vão metê-la para aquele deserto, correndo o risco de não ser eleita. Pois é que a nossa concepção e a nossa forma de estar na política é diferente. É que tanto nós, como o Partido Ecologista aos Verdes, estão na política não para defender os seus interesses, mas para defender os interesses dos trabalhadores e do povo. E a Heloísa... E a Heloísa tem esta consciência. Esteve de acordo com o seu partido, com o Partido Comunista Português, com a CDU, para fazer, portanto, esta opção de fundo, corajosa, sem dúvida, em que sabemos que é preciso muito voto na CDU para conseguirmos eleger. Mas será uma batalha perdida para todo o sempre? Pensamos que não. E que talvez aquilo que hoje está aqui a acontecer neste distrito, com esta candidatura e com esta cabeça de lista, é que se abrem novas portas de entrada aqui no distrito e que mais cedo que tarde haveremos de eleger um deputado ou uma deputada aqui no distrito de Leiria.
temos esta convicção porque a população de Leiria não é diferente de outros distritos, com as suas especificidades, é verdade, com a sua cultura própria, mas são iguais a outros distritos. E por isso é que nós consideramos que este é um momento em que vivemos uma fase nova da vida política nacional, em que tivemos uma legislatura diferente, uma legislatura que se arrumou em conformidade com o voto em 2016. Pois, camaradas e amigos, passados este tempo, podemos olhar para a CDU e pensar: estes homens e mulheres que pediram o meu voto há 4 anos, honraram a sua palavra, respeitaram o meu voto. Sinto-me orgulhoso por isso ter acontecido, porque estes não enganaram, antes pelo contrário, confirmaram aquilo que disseram em atos públicos, em todos os espaços onde era possível afirmar a mensagem da CDU. E fomos para essa batalha, afastando o governo PSD e CDS, que infligiu aos portugueses um conjunto de malfeitorias inaceitáveis, de cortes dos salários, de congelamento das pensões, de aumento da carga fiscal, de ataques aos direitos individuais e coletivos dos trabalhadores, fosse do privado, fosse da administração pública, fosse o roubo de feriados, fosse a tentativa de roubo do subsídio de férias, do subsídio de Natal. Tudo o fizeram e o povo português fez bem em afastá-los, deixando-os em minoria na Assembleia da República. Então tratou-se de encontrar uma solução política, porque a situação estava bloqueada. Na altura, até Cavaco Silva se sujeitou àquela coisa ridícula de nomear um governo que demorou 11 dias, porque estava em minoria na Assembleia da República, portanto não tinha a maioria para formar governo, mas, portanto, enfim, Cavaco Silva tentou desesperadamente e perdeu. E foi encontrada a solução, uma solução institucional de um governo minoritário do Partido Socialista. E dizer-vos, camaradas e amigos, que o nosso compromisso, o nosso primeiro e principal compromisso foi sempre com os trabalhadores e com o povo e não com o PS. Mas, simultaneamente, perante esse governo, colocamos a necessidade de repor rendimentos e direitos aos trabalhadores e ao povo. E por isso encetamos um processo onde começamos, em primeiro lugar, pela questão das reformas e das pensões, que foram descongeladas, é verdade, mas não foram aumentadas, não tiveram qualquer aumento extraordinário. E foi por iniciativa da CDU que durante 3 anos os reformados receberam 30 euros nesses 3 anos de aumento extraordinário das pensões e das reformas. Tínhamos muitas propostas para fazer, propostas fundamentadas. Não chegámos ali a pedir o céu e a terra, não, com fundamento, descongelando os salários, aumentando o abono de família, resolvendo um problema para os pequenos e médios empresários, particularmente tendo em conta o pagamento especial por conta ou o IVA da restauração. Situações em que foi possível encaminhar propostas, por exemplo, da gratuidade dos manuais escolares até o 12º ano. Grande avanço, camaradas. Acertem isso com a redução do passo social. Acertem isso com o aumento do abono de família. Acertem isso com esta medida de gratuidade dos manuais escolares e descobrirão que há famílias que conseguirão arrecadar centenas de euros que tinham mensalmente de pagar para fazer face às suas despesas. Sim, pouco, insuficiente, tendo em conta os problemas que existem. Mas estarão de acordo comigo, camaradas e amigos, que o PCP, a CDU, os Verdes, fizeram bem em não perder nenhuma oportunidade para melhorar as condições de vida dos trabalhadores e do povo.
Às vezes perguntam-nos, sim, vocês fizeram isso tudo, mas quem pode capitalizar é o PS. Pois, isso ainda não está claro. Mas há uma coisa que para nós é clara. Se servimos os interesses dos trabalhadores, dos reformados e do povo, então valeu a pena este esforço do PCP, porque quando o povo fica melhor, o PCP, os verdes também ficam melhor. E foi neste caminho de progresso, de avanço, que vamos realizar eleições no dia 6. Camaradas e amigos, nós já dissemos isto não sei quantas vezes, mas volto a insistir. O que estas eleições colocam são escolhas, opções que podem determinar muito da vossa vida, da nossa vida, nos próximos anos. A opção entre avançar, continuando a linha de reposição e reconquista de direitos, ou voltar para trás, como PSD e CDS pretendem, naturalmente, mas que o PS também se ajeita para que isso aconteça. Não é uma acusação gratuita. Não estamos aqui para criticar o que não é de criticar, mas estarão de acordo comigo que um Partido Socialista que se afirme de esquerda não pode alterar as leis laborais para pior, sacrificando direitos de quem trabalha. Sim, porque é piorar as condições de trabalho, particularmente para as futuras gerações de trabalhadores. Então, um jovem à procura de primeiro emprego tem que entrar para um curso, para um período experimental de 6 meses. Ou seja, camaradas, quem está numa caixa, num supermercado, quem está numa obra de construção, quem está, enfim, num bar, numa hotelaria, a servir um bolo e um café, tem que ter 6 meses para poder ter esse período experimental. Um período experimental que não tem subsídio de doença, não tem subsídio de férias, não tem qualquer direito, a não ser um salário, que não desconta sequer para a Segurança Social. Então, o que é que isso significará? Que haverão trabalhadores que andarão rodando entre o período experimental e, uma vez ou outra, com certeza, um contrato a prazo. Estamos a falar dos jovens. E depois eles admiram-se. Ouvimos, portanto, membros do governo sistematicamente estarem preocupadíssimos porque os jovens imigram, porque os jovens saem da sua terra, da sua pátria, e eles gostam da sua pátria, gostam da sua terra, mas se elas lhe negam o direito a terem uma vida feliz, naturalmente vão-se embora. E por isso é que aumenta o déficit demográfico. E é por isso que também no plano da natalidade continuamos com valores muito baixos. E precisamos, por isso, de fixar os nossos jovens. Agora, se desvalorizam os salários, se os atacam nos planos dos direitos sociais, se os atacam no plano do vínculo laboral, o que é que esperam? O que é que esperam que os jovens façam? Naturalmente, tentem livrar-se desta situação, com todo o prejuízo que é para o país, tendo em conta esse mesmo surto imigratório. E voltar para trás, não, dizia eu, e isto é um passo atrás, esta legislação laboral. Porque o Partido Socialista até esqueceu a sua responsabilidade histórica na precariedade do trabalho, quando em 1976, repito, 1976, foi um governo do PS que abriu a primeira fenda na muralha jurídico-laboral com a aprovação da lei dos contratos a prazo. Diziam eles, é só situações excepcionais, é só para trabalho sazonal. Viu-se, camarada, hoje são centenas e centenas de milhares de trabalhadores com vínculo precário por causa dessa lei dos contratos a prazo e por causa da desregulamentação do direito dos trabalhadores a terem um vínculo efetivo.
E este é um passo atrás, porque o que muitas vezes separa a esquerda da direita é que ser de esquerda tem que estar com os trabalhadores e com os seus direitos. E ser de direita significa estar do lado dos patrões, dos mais fortes e contra os trabalhadores. Então isto é uma medida com uma política de direita. E fazemos a acusação, olhos nos olhos, ao Partido Socialista. Porque sabemos que muitos trabalhadores do PS não podem admitir esta concepção do seu partido em relação a direitos tão importantes como o direito à segurança no emprego. E por isso nós, na próxima legislatura, persistiremos para repor direitos também no plano da legislação laboral. E cá estaremos também para continuar essa senda de avanços que é necessário continuar a caminhar. Por isso, nós apresentamos hoje aos portugueses com um conjunto de medidas programáticas que têm uma importância fundamental para o nosso povo, para o nosso país. Nós consideramos, por exemplo, que a questão da elevação dos salários é uma emergência nacional. Não pode haver progresso, não pode haver desenvolvimento, não pode haver melhoria da segurança social se não se elevar os salários em termos gerais e particularmente o salário mínimo nacional. Porque alguns dizem, bom, mas os patrões e o Estado não aguenta um salário mínimo de 850 euros. Pois é, camaradas. Para os trabalhadores nunca aguentam coisa nenhuma. Mas ainda anteontem, os portugueses ficaram a saber que aqueles que têm muitos lucros e muitos dividendos fugiram com 600 milhões de euros para os paraísos fiscais, para os offshores, não pagando um cêntimo de impostos e, no entanto, em relação aos trabalhadores, têm sempre a mão pesada. Pois estas são as contas erradas deste governo do PS. As contas erradas porque no momento em de fazer a opção, continua a proteger tanto os grandes interesses, o grande capital. E por isso mesmo vamos insistir com medidas, propostas que visem não só mais justiça fiscal. Por exemplo, uma proposta que também é dirigida fundamentalmente aos jovens, que é o direito das crianças dos 0 aos 3 anos terem direito a uma creche, terem direito a uma rede de creches gratuitas para que os seus pais sintam tranquilidade, possam ir trabalhar com todo esse sossego com base nesta nossa proposta. Proposta, novamente, de valorização dos salários, das reformas e das pensões. Sim, já vimos, já ouvimos. Não, isso bastou, estes 3 anos, agora não. O tal passo atrás que eu falava. Pois nós continuamos a pensar que a necessidade de valorização das reformas e das pensões é um elemento fundamental. Hoje há milhares de reformados e pensionistas que têm a sua reforma e, no entanto, empobrecem. Tal como há trabalhadores que trabalham e empobrecem. Sim, uma família que recebe 600 euros de salário mínimo nacional, como é que pode fazer face à vida? Como é que pode? Não pode e, naturalmente, estão cada vez mais pobres, apesar de trabalhar. E em relação às reformas, a questão central continua a ser esta, é que os salários de hoje são as reformas da amanhã. E se nós não conseguimos valorizar os salários, dificilmente depois conseguimos recuperar nas reformas e nas pensões. E por isso temos esta proposta de continuação de valorização das reformas e das pensões. E temos outra proposta de defesa dos serviços públicos, particularmente do Serviço Nacional de Saúde, em que é necessário mais médicos, mais enfermeiros, mais profissionais de saúde. É preciso equipar os hospitais com melhor aparelhagem, com nova tecnologia. É preciso uma organização que articule os centros de saúde com os centros hospitalares. Precisamos de investir na saúde.
Sabemos que ela está sob fogo cerrado hoje, a lei do Serviço Nacional de Saúde. Houve setores do capital que perceberam perfeitamente isto. É que a saúde, para nós, é um direito, mas para eles é um negócio. E a grande questão está em saber se esse direito, reconhecido na Constituição da República, continua a ser um direito ou passa a ser uma área de negócio, fazendo da doença um negócio. Nós consideramos que o direito à saúde é um direito que não pode ser retirado, nem pode ser eliminado. Não é só porque a Constituição da República o afirma, mas também porque assim o povo português o entende na defesa do Serviço Nacional de Saúde. Sim, camaradas, estamos confiantes por aquilo que fizemos, confiantes pela contribuição que demos para uma vida melhor para muitos e muitos portugueses. E confiantes nesta ideia central, é que é possível avançar, é possível encontrar soluções para o nosso país. Portugal não é um país pobre. O país é que empobreceu com estas políticas. E por isso é preciso produzir mais, dar mais apoio à agricultura, dar mais apoio à indústria, dar mais apoio ao comércio, aos pequenos e médios empresários. E queremos nós que, se isto acontecer, obviamente poderá existir menos lucros, menos dividendos, mas encontramos as verbas necessárias para o desenvolvimento económico do nosso país. Confiantes, esta CDU merece, por aquilo que fez na Assembleia da República, por aquilo que propôs, por aquilo que propõe. E não tenhamos ilusões que, se esta CDU não se reforçasse, naturalmente viriam cobrar ao povo aquilo que eles agora calam. E, portanto, andar para trás ou avançar. Creio, camaradas e amigos, que aqui nesta sala bem poderemos dizer que a palavra de ordem fundamental é preciso avançar com a CDU. Pois que assim seja. Façamos por isso para eleger um deputado, uma deputada aqui no distrito de Leiria, com confiança, com esperança que não há de ser sempre assim. Viva a CDU!